nossa saudação franciscana de paz e bem. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor vos mostre a sua face e tenha misericórdia de vós. O Senhor volte para vós o vosso rosto, o vosso olhar e vos dê a paz. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para. Pode parar. Opa! Só um pouquinho. Aqui não é De Frente com o Sagrado? Um programa buscando orientar, esclarecer, polemizar a cultura afro? E a abertura é com padre franciscano? Ah, você não está no canal errado, você está certo. Aqui, RS Play, o seu programa de amor e fé. Ao fundo, a nossa trilha. Ojô, Imbiá, Orixá, Liô. Ou seja, quando você nasce para o Orixá, um pombo leva seu ori até o Orixá. Estamos aqui hoje com Padre Cláudio Júnior. É um prazer muito grande recebê-lo. Junto comigo, o meu colega de bancada, Eric Rolf. Seja bem-vindo. Prazer muito grande. Seja bem-vindo a este canal de informação Amor e Fé. Cláudio Júnior, primeiro, queria que explicasse para os nossos amigos da cultura afro como você chegou e ordenou, ou você acabou sendo hoje um ministro da Igreja Católica. Muito bem, eu entrei para o seminário lá com 17 anos, na cidade de Agudo, perto de Santa Maria. Depois fui fazendo as etapas formativas, fui para o postulantado, noviciado, em imigrante, que aconteceu há pouco essa tragédia. E aí depois vim a Porto Alegre como franciscano, com os votos simples, fazendo a filosofia na PUC. Depois disso, depois de 3 anos, fui para uma paróquia em Gravataí, as Moradas do Vale, e lá eu fiquei cuidando da paróquia junto com o pároco e o vigário, e depois voltei a Porto Alegre fazendo a teologia na STEF, que é uma faculdade franciscana capuchinha, ali perto da Santo Antônio, no Partenon, e depois disso fui seguindo as etapas formativas, fui a Minas Gerais fazer o retiro dos votos perpétuos de 1 mês, e ainda tinha muitas dúvidas, muitos receios perante a Igreja Católica, né, com algumas diretrizes que eu estava um pouco assim desconfortável. E nisto pedi então o meu afastamento, mas já ordenado depois, fiquei vinculado a um cemitério privado, cemitério crematório, que já conhecia o meu trabalho, porque eu fazia cerimônias fúnebres nos cemitérios do Jardim da Paz e no crematório metropolitano. E aí, a partir disso, esse cemitério privado me contratou para seguir como católico, fazendo as cerimônias cristãs no cemitério. E participando isso lá em 2015, eu comecei a perceber que muitas famílias não eram católicas, ou se dizia católico, mas não era praticante, ou era espírita, espiritualista, a gente fala muito hoje, ou de matriz africana, ou da maçonaria, e percebia que não queria muitas vezes um texto bíblico, queria uma mensagem, uma prece de Caritas, que é uma prece espírita, ou uma mensagem mais ecumênica. E a partir disso eu elaborei esse projeto ecumênico, que é diferente do interreligioso, mas é muito mais profundo. Ecumenismo se fala e se celebra no dia 21 de outubro, que fala sobre o ecumenismo, que são todas as comunidades, casas, templos que são cristãs. Isso é o ecumenismo. Quando a gente fala de diálogo interreligioso, é um pouco mais profundo, que é para falar sobre comunidades que não têm Cristo como centro. Budismo, islamismo, judaísmo, todas as esferas que não têm Cristo como centro. Então eu faço esse trabalho hoje aqui no Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Mato Grosso do Sul. Eu cuido desses religiosos nessa comunidade, desse movimento religioso ecumênico interreligioso. Bom, dito isto, eu já começo a entender que talvez seja por esta razão que o teu entendimento, né, porque para vocês entenderem, o Cláudio Júnior me fez uma visita na minha casa. E eu fiquei surpreso, porque ele fez uma visita de cortesia para conhecer a minha sociedade. Chegando lá, ele faz uma explanação
sobre a fé religiosa, aonde os próprios frequentadores da casa ficaram maravilhados. Por quê? Porque dentro da sociedade da cultura afro, tinha um padre falando sobre a cultura, onde ele respeitosamente pede a bênção a Iemanjá, pede a bênção a Ogum, reverencia a Bará, e ali eu conheci que ele tinha um conhecimento bem mais profundo do que eu pudesse imaginar que um padre tivesse sobre a cultura. É nesse momento, então, que você passa a olhar as religiões, sejam elas de matrizes da cultura afro, sejam elas umbandistas, espíritas, de uma forma diferente, tentando trazer e unir numa só mensagem a Cristo o entendimento de que não existe dentro da nossa cultura, aliás, desculpe, que você entende que não deveria existir dentro da cultura diferenças, porque você acaba indo numa casa de religião e reverencia e palestra de uma forma como se religioso fosse. Estou errado? Olha, eu acho muito modesto da minha parte, é muito audacioso, eu jamais iria me comparar a toda a bagagem que um zelador de santo, ou um pai de santo, ou uma mãe de santo, outro líder religioso tenha. Eu não estou aqui para fazer um pré-juízo, um pré-julgamento da comunidade específica que eu não faço parte, eu não sou integrante assíduo como um filho de santo para poder tecer ou fazer observações negativas ou positivas. O que cabe a mim, com toda a humildade, é o respeito irrestrito, não é esse acolhimento irrestrito sobre o sagrado do outro. Né? Se é o caminho que a pessoa escolhe para chegar até o centro de Porto Alegre foi pela Borges ou foi pela outra, indifere, o importante é que a pessoa chegue no seu destino. Deus não tem uma religião preferida. Deus não tem vários apelidos e atende por todos. Se é Oxalá, se é... como é que se chama? O grande arquiteto do universo, como fala a maçonaria, ou qualquer outro tipo de apelido religioso, Deus acolhe por todos. Então, eu vejo assim que este respeito, que nós celebramos inclusive no dia 21 de janeiro, o dia da intolerância religiosa, deve ser sempre mais argumentado, instigado pelas pessoas, para que nós possamos ter o respeito não só na fala, porque a teoria tem muito, mas é fazer isso na prática, nas nossas ações. Não adianta eu, dia 21 de outubro, fazer uma missa ecumênica, chamar os líderes religiosos e durante o ano inteiro não convidar os líderes religiosos para frequentar a igreja ou eu ir na casa ou no templo do outro. Isso ainda é muito pouco. Nós precisamos fazer movimentos maiores sobre isso. Perfeito. Eric, contigo a palavra, Eric. Vou chamar polêmica. Nós temos aqui, entre os apresentadores aqui, ele pratica o sincretismo, eu não pratico o sincretismo. Então, eu não tenho esse vínculo ou essa interação com o cristianismo. Como que é para o senhor, como que é a sua visão perante esses, dentro da religião afro, essas duas meios de praticarem a fé e a religião? Olha, eu vejo, Eric, que seria muito raso se a minha fé se sentisse abalada, me sentisse ferido na minha fé ou incomodado se existe um sincretismo de Ogum com São Jorge ou Iansã com Santa Bárbara, Santa enfim. Bárbara. Isso para mim só agrega mais, porque se todos os apelidos do sagrado levam para o bem, que mal tem nisso? Ou aquela pessoa que quer justamente procurar uma identidade e não vê com bons olhos o sincretismo, eu também não me sinto ferido nisso, muito pelo contrário, a fé do outro tem que ser respeitada. No cemitério, por exemplo, nós acolhemos, essa figura religiosa ecumênica acolhe todas as famílias com uma exceção, né? Tudo que fere o alto do oposto, esse solo a gente não pisa. Mas todas as outras esferas de apelidos de Deus, nós acolhemos aquela família, seja com um líder religioso ou não. Então,
tudo que for do alto, do bem, eu acredito que deve de ser muito bem-vindo. Eu faço uma parte aqui. O que o Eric se refere, tá? Quando falamos em sincretismo, significa que dentro da cultura afro, tá? Não no meu caso, eu venho lá de 1968, tá? Então, a prática que eu exercia, eu ainda exerço um pouco, já distante um pouquinho, mas procurei manter a raiz. Por quê? Porque o Eric se refere que dentro do lado dele, do segmento dele, não existe imagens católicas. Não existe nenhuma vinculação com o sincretismo. Tá? Ou seja, tu não vai encontrar na casa dele uma imagem de São Jorge, uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, de Santa Bárbara, não existe. Tá? Isto são conceitos de formação da cultura que você foi iniciado. Hoje já se vê com bastante prática essa desconstituição do sincretismo. Tá? É evidente que, se eu parar e pensar racionalmente, não tem como eu adorar Iemanjá, aliás, que está na minha camisa aqui, por exemplo, tá? Como sendo uma imagem de uma Santa Branca. Até porque quem é Iemanjá? Iemanjá é uma divindade da cultura afro. Iemanjá é o sagrado. Mas e por que eu tenho na minha casa uma imagem de uma Santa Branca? Perfeito? Ogum, da cultura afro, não tem nada a ver com São Jorge. Então, meus amigos, só para esclarecer, quando o Eric fala que como é que a igreja vê essa cultura, né, dentro do sincretismo ou não, né, essas diferenças. Mas, Eric, vamos falar um pouquinho mais agora com o Cláudio, aquela questão polêmica que tu queria falar sobre o entendimento da educação escolar. Algo muito importante está ocorrendo. O pessoal tem apresentado uma cartilha que é sobre a cultura afro-brasileira dentro da escola. Então, todo mundo quis que fosse apresentado informações sobre a cultura afro-brasileira. Eu entendo que a cultura afro-brasileira não é a religião somente. Pode até entrar, mas não com ênfase e apresentando também conceitos religiosos, porque eu entendo que deveria ficar dentro do templo ou a cargo dos pais cuidarem da formação religiosa. E o que aconteceu? Há poucos dias, tá, houve um movimento que começaram a apresentar assim, vamos agora fazer oração católica, Pai Nosso, ou uma outra oração, quando chegarem, ou durante o mantimento, quando vão se alimentarem. Então, começaram a querer fazer um movimento para coibir isso, para proibir que as pessoas fizessem isso nas escolas. Eu entendo que precisa especificar o que pode, o que deve ser feito, e se pode entrar a religião afro dentro da escola, por que não pode entrar a cristã também? São dois pesos, duas medidas, é isso que está sendo debatido e está gerando muito desconforto, que é aquele negócio, eu posso tudo, mas eu não tenho deveres. Todo mundo tem deveres. Então, isso precisa ser debatido. Como apresentar e como chegar até as pessoas. Não sei como que poderia, talvez de fora, ter uma visão, uma orientação dessa questão que está atrapalhando bastante o pessoal. Olha, eu posso dizer isso por mim, né? As escolas deveriam ter um equilíbrio sobre, e acredito que é muito enriquecedor, que os pais, que a família provoque a criança ou o adolescente a uma instituição religiosa, mesmo que depois ele vai escolher outro caminho, porque a gente faz isso tantas vezes em outras esferas da vida. Por exemplo, não vou esperar a criança fazer 1 ano e dizer, quando ela me pedir comida, eu vou dar comida. Não. É algo fundamental para ela e existe algo fundamental também na alimentação espiritual. Então eu vejo como super válido os pais provocarem isso e as escolas de uma forma inclusiva, sem prejuízo, tanto de matriz africana como qualquer outra. Acredito que isso deveríamos encontrar meios
O problema é que hoje em dia a sociedade está muito extremista. Ou ela é extremamente liberal, ou ela é extremamente conservadora. E qual é o problema se eu estou celebrando com um padre que quer fazer uma missa em latim, que é extremamente conservadora, mas eu tenho uma vertente mais liberal? Eu não posso me sentir ferido se o sagrado para ele, para encontrar o sagrado, é de uma forma tradicional. Então, da mesma forma nas escolas, se nós estamos falando de uma questão inclusiva e aberta, irrestrita, sem prejuízo, nós precisamos dar passos, não só na fala, não só na teoria, mas fazer isso uma ação na prática. Perfeito, excelente. Queres pontuar mais alguma coisa, Eric? Eu tenho algo muito polêmico aqui. Pode falar. Os batuqueiros, principalmente, nós estamos aqui no Sul, então vamos falar sobre a nossa cultura, que é maravilhosa. O que acontece? Após as obrigações, o pessoal, para ser liberado, eles fazem um passeio de liberação. Eu quero saber sobre isso aí. Eu quero saber, desculpe, só um pouquinho. Olha só. Lá quando se faz uma obrigação, né, dentro da cultura, isso lá no meu tempo, hoje já não fazem mais. Tu saía do chão, tu tinha que ir na praia, tá? Tu tinha que ir no cruzeiro e tinha que ir na igreja. É isso que eu ia falar? E nós temos um tabu, não vamos a velórios, não entramos em cemitérios e não temos contato nenhum com pessoas que foram para o Orum, recentemente partiram. Então, o que acontece? A igreja possui elementos, algum desses elementos ali no campo sagrado dela ou não? Porque é um tabu para nós. Então, eu gostaria de saber se há elementos de consagração que chegam a compor a igreja que possam gerar um conflito ou um certo para nós. Tu quer dizer se na igreja tem defunto? Tem restos mortais dos santos? Muito bem. Olha, isto é um movimento que está surgindo da Europa e está vindo para o Brasil. Nós tínhamos somente a Igreja São Jorge, aqui no Partenon, que tem nichos columbário, onde a família pode colocar urnas. E isso está começando a crescer. Agora tem na Igreja das Dores e isso está disseminando no Brasil afora. Então, existe sim, existe. Nas catedrais, principalmente, existem aqui na Catedral de Porto Alegre, que foram, se vocês virem, os pilares são dos indígenas, porque eles ajudaram a construção e existem ali deles e de muitas outras pessoas. E a pedra fundamental da igreja, ela contém alguma relíquia de algum santo, de algum beato da igreja? Nem todas, mas o aconselhável é que as principais, que são a matriz, catedral, tenha pelo menos a pedra dara, que nós chamamos, que é uma pedra que dentro existe uma relíquia de primeiro, de segundo, de terceiro grau, que aí pode ser de algo pessoal do santo, como pedaço de pele, de cabelo, ou situações secundárias ou terceirárias, um pedaço da roupa, do hábito do franciscano, alguma coisa nesse sentido, que fica nessa pedra dentro do altar. Bom, não posso deixar de falar que a partir de hoje o Eric não vai mais na igreja. Não vai mais na igreja hoje. Não. Gente, eu vou à igreja quando eu sou convidado, assim, não em ritualísticas, mas assim, se há um casamento, claro que eu vou, não vou deixar de ir ao casamento. Eu costumo também, se sou convidado para uma homenagem, um batismo, eu com certeza irei, mas não em ritualísticas. Isso a gente, quando eu faço a liberação dentro da minha casa ou a minha família, nós não fazemos o roteiro para a igreja. Com todo respeito, não é um desrespeito, só eliminamos ali do roteiro. Professor Eric, já que estamos aqui com o nosso ecumênico, não sei se a palavra correta é essa, né? Sim. Por que se fazia essa obrigação na igreja? Chega na igreja, tu tem alguma explicação para isso? A rota da igreja, passeio, mercado público, mas o mercado público está ligado à cultura, porque se olharmos a estrutura de Oió, o centro dele ali tem o mercado Aqueçã. Então, e tem até um templo de Exu no meio dele, ali dentro dele. Então é importante a ligação de Exu com o mercado
tá? É importante a ligação da religiosidade. É importante a gente ver que, para os antigos, eles tinham que fazer o passeio nos campos sagrados, que eram mato, encruzilhadas, praia, e chegava a ir até uma igreja, porque era ali onde eles também faziam as manifestações deles. Claro que isso sempre finalizava num passeio na casa dos irmãos para um café da manhã, que era o que ocorria no final, que eles levavam aqueles irmãos para bater cabeça, que tinham casa aberta, e acabavam fazendo um café da manhã. Perfeito. Cláudio, por gentileza, Cláudio, nós estamos numa semana para o cristão, né? Porque eu sempre, quando eu falo cristão, né, eu digo, eu sou cristão. Mesmo sendo batuqueiro, eu sou cristão, porque eu creio em Cristo, né? Não importa se o meu Cristo veste branco ou o meu Cristo está numa cruz, né? A minha fé é no universo. Estamos numa semana da Quaresma, né? Uma semana onde nós temos aí a Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, depois a Aleluia. Para mim, tá? Para mim, 1969, a casa fechava, nós cobrimos todos os santos com um pano roxo, cobria, ninguém ia na casa, a casa não podia ser visitada, só era aberta 10 horas na Aleluia, para podermos então receber os santos. Para o católico, o que significa a Quaresma? A Quaresma é justamente um tempo de reflexão e de conversão. São 40 dias antes da ressurreição de Jesus. Lembrando que Jesus era judeu. Ele em nenhum momento ele negava as suas raízes. E ele justamente não deixava de ir no templo. Então, na Quaresma, que se traduz em 40 dias de penitência e de conversão, nós somos convidados a olhar para o nosso interior, entender o que é que nós podemos ainda melhorar e seguir por essa conversão. Na Semana Santa, que nós já vivemos, e aí é algo mais profundo, porque a gente está vivenciando a penitência, a crucificação de Jesus na Via Sacra, e depois, no domingo, a ressurreição de Jesus. E qual seria os sacramentos do católico para a Quaresma, Semana Santa, Sábado de Aleluia? O que o católico faz nesse período? Ele tem alguns rituais que tem que fazer, de jejum, penitência? Sim, normalmente, estou falando aqui não só da Igreja Católica, mas vários cristãos, e aí a gente fala luterano, anglicano, várias esferas cristãs fazem recomendação de que haja uma penitência de jejum, mas o Papa Francisco vem falando muito mais sobre fazer uma vivência com alguém, uma ajuda, uma caridade a alguém. Se queres fazer uma penitência, em vez de se abster de carne, você pode então ajudar pessoas, né? Ele fala algo muito social, de provocar uma mudança na sociedade. Deixar de fazer fofoca, de difamar o outro e fazer algo para o outro. Sexta-feira não se come carne? Olha, normalmente a igreja recomenda que... Isso não é um pecado, gente. Eu não tenho peixe em casa, o peixe está caro. Não vai ter problema, Deus não vai se ferir, ou Jesus, se você comer uma carne. O aconselhável é, pela figura de Jesus, pela sua paixão e morte, o recomendado é que não se coma carne, mas isso não é algo que vá... Faça um contraponto, católico e batuqueiro. Então, o católico não come carne na Sexta-feira Santa e o batuqueiro não come arroz com galinha, é verdade? É uma questão importante. Algumas casas mantêm o arroz com galinha, o arroz com couve, arroz com linguiça, que são comidas que fazem parte da ritualística dos ritos fúnebres, né? Então, há também tabus, como ocorre com a igreja, de não ter tal alimento, não poder fazer em períodos aos quais que vão manter aquela energia, vão manter aquele período de resguardo ali. A igreja
Nessa semana agora, Semana Santa, né? Não na Quaresma, Semana Santa, quais são os rituais hoje que se pratica já nessa semana? Muito bem. Nós estamos entrando aí na Quinta-feira Santa, que é a última ceia. Então, normalmente, temos missas. Só porque, desculpe, vamos começar no Ramos? Domingo de Ramos? Vamos começar? Domingo de Ramos. Vamos lá. Hosana Rei é a entrada triunfal de Jesus a Jerusalém, aonde se inicia ali a última peregrinação pública de Jesus até a Quinta-feira Santa, aonde ali, vamos celebrar daqui a uns dias, por isso que existe o lava-pés na missa, porque é ali que o padre, ou o bispo, ou o representante, o líder religioso que estiver conduzindo aquela celebração, vai convidar pessoas e ali vai ter essa humildade de lavar os pés, como Jesus fez dos discípulos na última ceia, e depois, pela madrugada, ele é entregue por Judas e aí segue para a prisão e segue. Que daí ocorre, aí então, nesse processo da Semana Santa, vem o Ramos, depois vem a sexta-feira, que então Quinta-feira, na Quinta-feira Santa, como eu estava lhe dizendo, com a missa de lava-pés, né, que é a última ceia de Jesus. E aí as pessoas perguntam, mas o encardido, né, que eu costumo dizer do maligno, ele entrou na primeira missa de Jesus, porque ele tomou posse de Judas e ali fez a entrega de Jesus. E hoje se faz uma reflexão teológica sobre Judas. Judas foi um instrumento e Jesus sabia disso. E Jesus não retirou do grupo. Muito pelo contrário, ele cuidava das finanças do grupo. E mesmo assim, Jesus, sabendo de toda a fragilidade humana, ele nos dá indícios de que a fé precisa ser interpretada. Jesus sabia escrever, Jesus era letrado. Por que Jesus não escreveu a Bíblia? Isso seria muito mais fácil. Ele deixou com que a comunidade escrevesse. Por quê? Porque ele precisa com que as pessoas interpretem a vida de Jesus, dos seus apóstolos e dos discípulos. Mas eu estou fugindo do tema. Não, sim. Temos ali a Quinta-feira Santa, o lava-pés, e aí a gente, normalmente essa semana, todas as igrejas estão com os santos cobertos, a cruz, porque é um momento de luto pela morte de Jesus que se aproxima. Bom, eu tenho uma consideração a fazer, é muito rápida. Tá? Vamos lá. Quando nós chegamos numa igreja, nós nos deparamos com o sacerdote da igreja, geralmente ele, o afro-batuqueiro se ajoelha, pede a bênção e fica ali. Eu observei a intimidade, assim, de amizade dos dois, eles trocam a bênção. Isso é excelente, é a primeira vez, porque é o reconhecimento de um sacerdote ao outro, e que não é reconhecido em outras religiões. Então, isso é importantíssimo, a humildade do sacerdote ao cumprimentar outro sacerdote. Talvez por ser mais velho, por ser de outra religião, isso é importantíssimo e vale a pena a gente trazer a público isso, porque com a palavra... o meu amigo... Bom, eu não me sinto melhor do que ninguém, porque o título que nós exercemos aqui é um título, quando a gente vai para o outro lado da vida, que é um grande mistério, a gente é chamado pelo nome de batismo, e não pelo que a gente fez um instrumento nesta vida, seja como padre, como bispo, como pai de santo, como, enfim, como mestre da maçonaria, não. Eu preciso ter o respeito pelo outro, porque quando eu peço a bênção, ou quando eu dou a bênção para alguém, a bênção que fizemos aqui no início, significa bem-querer. A tradução desta palavra bênção significa bem-querer, bem-dizer. E o que eu estou fazendo é o bem-querer ao irmão. Isso não tem problema nenhum da minha parte, não. Eu gostaria que as pessoas fossem mais assim, mais acolhedoras. Não somente a Igreja Católica, todas as outras. Perfeito. Eric Rolf, Cláudio Júnior, é um prazer estar com vocês, mas com vocês ainda é muito maior. Queria agradecer a sua privilegiada audiência. Estamos aqui procurando trazer a verdade, esclarecer, orientar. RS Play, o seu novo canal de informação de amor e fé. Agora, aguardem. No próximo programa, estará aqui junto com nós, na cadeira da verdade, ela, a mulher do
Cafezinho do Batuqueiro. Beth, querida, vai estar com nós, trazendo a sua visão sobre a cultura, o seu esclarecimento sobre as os seus diversos entendimentos sobre a cultura. Uma pessoa que traz uma bagagem muito forte como mulher, como negra, dentro da nossa cultura. Axé a todos, axé, padre, axé, Eric. Até o próximo programa. Beijos, feito com o sagrado.